O Engis, ele é um pouquinho mais simples, Hum. e é uma outra proposta, né? É um euro, eu classifico como um euro leve para médio, tá? Seria um euro de leve a médio, então não passa disso. Eu coloquei a Cláudia no roxo, eu tô no verde, aí tem laranja e marrom. Então deixa aqui à minha esquerda tá o Diogo. Diogo, eu coloquei você no marrom, o tabuleiro marrom, e o Eduardo tá no amarelo mesmo. Ok, perfeito. Tudo bem? É só para coincidir com as nossas mãozinhas, as cores das peças de madeira na mesa. Beleza. Que bom, então vamos lá, meus amigos. Vamos voltar muitos milhares de anos no tempo, vamos para a pré-história. Somos neandertais, né, que são nossos ancestrais, né? Nossos Homo sapiens, e eles estão antes do Homo sapiens, né, os neandertais. Então nós estamos ali naquela época pré-histórica, tentando sobreviver às intempéries da natureza e tentando evoluir também, né, desenvolver algumas habilidades e fazer pontos de vitória, né? Basicamente esse é o nosso objetivo. No final do jogo, quem tiver mais pontos é o ganhador. O jogo dura exatamente 8 rodadas. São 8 rodadas. Como é que a gente marca esse tempo, né? Isso é importante saber se o jogo está no final, está no meio, enfim. Se você olhar o seu tabuleiro individual, você tem 4 neandertais, 2 no terreno. Eu estou aqui no tabuleiro da Cláudia, aqui no roxinho. Eu tenho 2 neandertais na floresta e 2 no lago. Ok. No tabuleiro da Cláudia. E aí eu tenho, olha só, 8 espaços vazios para colocar novos terrenos. Eu trouxe aqui uma savana. Então, quando você preenchê-los completamente, 8 espaços, o jogo acaba. Tá bom? É assim que a gente conta a duração do jogo. É bem visual, né? Bem simples a gente saber quanto tempo falta para terminar, né? É só observar os espaços vazios. E os nossos tabuleiros, eles são levemente assimétricos. Ou seja, a Cláudia, ela começa o jogo com uma floresta e um lago. E se vocês observarem, os nossos são diferentes. Tá? Então, por exemplo, ali o Eduardo tem uma savana e uma montanha. E o Diogo tem um deserto e uma floresta. E eu tenho montanha e deserto. Na versão física do jogo, infelizmente, não está aqui na mesa do Tabletopia, mas já está pronto, né? Isso vai existir, né, na versão física, a impressão atrás dos tabuleiros. Então, nós teremos mais 4 tabuleiros na parte de trás com pântanos. Então, isso aumenta a rejogabilidade, né? Dá uma outra assimetria. Depois eu falo um pouquinho para vocês como é que é essa variante. Aí fica um pouquinho mais difícil, inclusive. Tá bom? A sobrevivência. Bom, aí no tabuleiro, aqui, eu ainda estou aqui no tabuleiro da Cláudia, temos aqui, ó, 8 objetos pré-históricos. 4 são feitos de madeira e 4 são feitos de pedra. Tá vendo? Vaso, lá em cima o vaso, o arco e flecha, a clava e a jangada, né? Ou o tacape, né? E a jangada. E aqui na pedra eu tenho a pedra lascada, as pedras que produzem as faíscas do fogo, a machadinha e a roda, tá? Então a gente consegue fabricar esses objetos durante o jogo. E na parte de cima eu tenho uma informação, depois eu vou explicar exatamente o que é. Você observa aqui quais são os terrenos do jogo: floresta, montanha, savana, lago e deserto. E na parte inferior, no canto inferior esquerdo, eu tenho a figura de um Neandertal. Isso aqui indica que no início do jogo, todos nós temos um ponto de conhecimento. Nós temos que aumentar o nosso conhecimento durante o jogo para adquirir as habilidades. São essas cartas que estão aqui na parte superior da mesa. Essas cartas de fundo bege, né? Ok. Tá bom? Então nós temos que melhorar o nosso conhecimento para adquirir habilidades. Bom, depois eu volto nas habilidades. Só estou dando uma pincelada geral, tá bom? Só para vocês terem uma noção do contexto, né, do jogo. Então, são 8 rodadas, o objetivo é fazer pontos de vitória, e cada rodada tem 3 fases. E essa cola está aqui na nossa carta de ajuda. Tá vendo aqui, ó? Tá escrito Engis. Aqui, essa aqui, você dá 2 cliques aí, ela fica grande, né? Na tela, e aí você tem ali a fase 1, a fase 2 e a fase 3. Tá bom? Tudo que eu vou explicar agora, que é tudo bastante simples, né? Tá resumido nessa carta. E na parte de trás, se você flipar a letra F aí, flipou a carta, tem a pontuação final, tá?
atrás é um lembrete do que a gente vai pontuar no final do jogo. Legal. Tá bom? Ainda aqui no centro da mesa, eu tenho então um tabuleiro coletivo com 4 terrenos que foram sorteados pelo computador do Tabletopia. Não fui eu que sorteei isso aqui, foram eles. Então eu coloquei aqui 4, aí apareceram esses 4, né? E também ele sorteou também essas 4 cartas que estão abaixo do tabuleiro coletivo. Avalanche, Era Glacial, Peste e Incêndio. Ok? Então essas cartas são as intempéries da natureza que foram sorteadas de um baralho de um total de 12 cartas. Você utiliza 4 no jogo e 8 você não usa. E essas outras que estão aqui abaixo, de esverdeadas, fundo verde, também são intempéries, mas essas são um pouquinho diferentes. Depois eu explico melhor. Bom, então vamos lá. Vamos para a mecânica das fases, né? De cada fase. E aí eu peço a vocês, qualquer dúvida, por favor, me interrompam, né? E a gente explica de novo quantas vezes forem necessárias. Então vamos lá. Primeira fase, território. Tá vendo esse disco que está aqui abaixo do tabuleiro do Diogo? Esse disco número 1? Isso indica que ele é o primeiro jogador. Mas aqui, pegando o exemplo aqui, o disco está ali, então o Diogo é o primeiro jogador. O que ele vai fazer? Ele vai oferecer um lance, um leilão dos terrenos. Esse lance, ele vai de 0 a 4 meeples. Obviamente, nós não temos dinheiro no jogo, nós temos a nossa mão de obra, que são os nossos trabalhadores, né? Então, vamos supor que o Diogo traga aqui um Neandertal marrom e coloque ali na fileira do Diogo. Ele ofereceu 1. Ok? Agora, em sentido horário, quem é? É o jogador, é o Eduardo. O Eduardo, ele pode oferecer mais ou menos. Como assim menos? 0, ele pode oferecer 0. E ele vai fazer isso. Então ele pega aqui o marcador e coloca o 0 aqui. Um exemplo. Agora é a Cláudia, em sentido horário. O que ela pode fazer? Ela pode oferecer o 2, o 3 ou o 4. Suponhamos que ela ofereça então o 2. E aí ela colocou 2 ali. Agora sou eu. Para mim sobrou o quê? O 3 e o 4. Não preciso colocar o 4, porque se eu colocar o 3, automaticamente eu já sou o primeiro jogador. Então eu coloco o 3 aqui. Acabou ficando um exemplo não muito feliz da minha parte, eu queria fazer um pouco mais assimétrico, acabei fazendo em uma ordem crescente de meeples, mas nem sempre é assim, tá bom? Você por exemplo, poderia ter posto 0? Não, porque o Eduardo já colocou o 0. Ah, tá. Então, assim, Só cada uma pessoa pode botar botar 0. um número diferente. Sim, se você, Cláudia, tivesse colocado o número 3, eu poderia colocar o 2. Entendi. Ou o 4. Sim. Uma vez que nós fizemos esse leilão às avessas, que pode ser para mais ou para menos, a gente estabeleceu a ordem de turnos. Então fica que nós vamos sinalizar todo o jogo todo, a gente sinaliza. Então fica verde, depois fica o roxo, depois fica o marrom e depois fica o laranja. Agora, né? Vantagem e desvantagem de ser o primeiro, de ser o último? Nossa, muito, 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 totalmente. Isso não é aleatório, é totalmente estratégico. Não, já imaginei que aí já tinha Claro. algum Paranauê. Claro, o Paranauê é agora, olha só. O verde vai escolher primeiro, Cláudia. Então eu vou pegar ou a savana, ou a montanha, ou o deserto, ou a floresta. Aí eu pego, vamos supor que eu pego a savana. Aí eu trago aqui no meu tabuleiro. Agora, o roxo, quem é? É você, Cláudia. Então vamos supor que você pegou a floresta, colocou aqui. Depois, quem é? Quem é o terceiro? É o Diogo. É o Diogo ou o Eduardo? Isso. O Diogo pegou o deserto aqui, um exemplo. E o último foi o Eduardo. Então o Eduardo sobrou a montanha e ele colocou a montanha ali. Gente, você não pode colocar o hexágono desconectado. Ele tem que estar conectado a outro já existente. Então, por exemplo, a Cláudia não poderia fazer isso. Estou no tabuleiro roxo. Isso não pode ser feito. Mas ela pode colocar aqui, 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 aqui. Lá no manual tem uma ilustração grande com essa informação. Muito bem. Feito isto, a fase 1 acabou. É só isso a fase 1. Tá bom? Mas isso é importante. O terreno que você traz é bastante importante. Muito bem. Aí vem a fase 2. Rapidinho, uma pergunta curiosa. Diga, por favor. Não sei se você vai falar mais pra frente, mas conectar terrenos parecidos tem alguma vantagem ou não?
Tem uma vantagem. Eu vou falar sim. daqui a pouco. É porque eu vi você botando aqui tanto no meu tabuleiro quanto nesse aqui, do marrom. Sim, Você sim, conectou terrenos parecidos aí. E aqui também. E sim. aí eu fiquei me questionando. Claro, tem uma vantagem. Eu já chego lá, na fase 3. Tá ok. Vamos falar da fase 2. Na fase 2, aí é aquilo que está resumido na sua carta de ajuda, tá? Fase 1, fase 2, fase 3. Então, na fase 2, o que você vai fazer? 3 ações, repito, 3 ações em qualquer ordem. Isso é importante, não existe uma ordem. A ordem é você que determina, isso é relevante. Quais são as ações? Mover os meeples, fabricar um objeto pré-histórico e desenvolver uma carta de habilidade. Então você pode fazer uma vez cada ação. Você não pode repetir a mesma ação 2 vezes. Essa era a minha pergunta. Você poderia... Não pode repetir. Faça até 3 ações em qualquer ordem. Isso está bem explicadinho no manual também, com bastante ilustrações. No Media Kit que vocês pegarem, lá tem o manual. Tá. Muito bem, então quais são as ações do jogo? Eu vou explicar na ordem que está escrito. Mover. Mover é o seguinte, deixa eu ver quem eu vou pegar de exemplo aqui. Eu vou vir aqui no tabuleiro do Eduardo, tá? Aqui no laranja, ó. Eu estou aqui no tabuleiro do Edu. Então, o Eduardo, ele tem aqui, ó. Por que eu peguei ele de exemplo? Porque ele tem 4 meeples aqui. Então, é bom para explicar a ação do movimento. Gente, cada meeple faz um movimento em qualquer direção. Qualquer direção. Se o Eduardo mover todos os meeples, beleza, ele fez a ação de movimento. Você pode mover de 0 a todos. De 0 a todos. Então, ele poderia fazer isso. Desceu, desceu, desceu e desceu. Vamos supor que ele já estava assim. Ele poderia fazer subiu para cá, e esse veio para cá, e esse aqui ficou aqui mesmo. Ok? Então é absolutamente livre a movimentação, no sentido de que cada peça faz um movimento apenas. E por que eu vou mover as peças, afinal de contas? Por que eu vou fazer isso? Daqui a pouco você já vai entender, quando chegar na fase de pontuação. Tá bom? A gente move as peças pensando na pontuação que a gente vai fazer depois, na próxima fase. Muito bem. Qual é a próxima ação possível? É fabricar o objeto. Novamente, eu vou usar aqui o tabuleiro do Eduardo de exemplo. Veja bem, ele não tem 2 símbolos de pedra? Aqui, ó, uma pedrinha e uma pedrinha. Então, ele pode fabricar a pedra lascada, aqui onde está a mãozinha verde, ou ele pode fabricar... Isso, exatamente. E não tem uma ordem, você não segue uma ordem, você faz na ordem que for conveniente para você. Então ele simplesmente pega o cubinho e põe no desenho do objeto. Está feito o objeto. Você não gasta absolutamente nada. Só vai gastar saliva para falar, ó, estou fazendo esse objeto. Tá bom? Ele poderia fazer 2 de um? Não, só pode fazer um objeto a cada rodada. Tá. Isso não é... fabricar um objeto, né? É um objeto só. Isso aqui não existe, que eu fiz aqui, ó. Isso não existe. Uma vez que você... Como ele tem 2 pedras, né? 2 pontos de pedra. Eu achei que ele poderia fazer 2 desse de 1, que custa 1. Não. Você só pode fabricar um objeto a cada rodada. E uma vez que você fabricou, ele já está fabricado. Não será fabricado novamente. Tá certo? E por que você fabrica os objetos? Por 2 motivos. Quando você preenche todo o grupo, por exemplo, o Eduardo fabricou todos os objetos de pedra. O que você ganha? 4 pontos de vitória. Legal. Aqui onde está, tá bom? Mas é pouco. Não é. Você faz tipo uma única vez e não precisa ficar refazendo. Não. Descoberta de conhecimento, é isso? Não, são objetos. A Cláudia mandou bem, é um descobrimento. Você descobriu aquele objeto, significa que a partir de agora você abasteceu o seu clã com aquele objeto, ok? É uma vez só. E aí, qual é a outra função dos objetos, além da pontuação bônus? A outra função, vocês vão entender daqui a pouquinho, vão entender melhor. Eles aumentam a pontuação das cartas. Então, pegando aqui o exemplo que está fácil, ó. Vamos supor que o Eduardo fabricou o vaso. Não tem o desenho da gota ali, ó, onde está a mãozinha verde? A primeira carta aqui é a carta da água. Tá vendo que é o mesmo símbolo? É o mesmo símbolo.
Então, quando você usar a carta da água na próxima fase, se você possui o objeto relacionado com a carta, ele te dá 2 pontos a mais na pontuação. Ok. Tá bom? Então, esse mesmo raciocínio vale para todos os objetos. Cada um dos objetos do jogo melhora uma determinada carta que está na sua mão. Que essas cartas vão ficar nas nossas mãos. Nós não colocamos nas mãos ainda, mas elas estarão nas nossas mãos. Tá bom? Muito bem. Agora vamos para as habilidades. É a próxima ação que você pode fazer. Desenvolver uma habilidade. Todas as habilidades do nível 1 estão na linha de cima. Como é que eu sei que é nível 1? Porque eu tenho aqui número 1 no quadrinho verde e o desenho do Neandertal. Então aqui é nível 1, todas de cima. As de baixo vão do nível 2 até o nível 5. Então, para desenvolver uma habilidade do nível 1, o que você precisa ter? Você não gasta nada. Você precisa ter 1 ponto de conhecimento. Você já tem isso no seu tabuleiro individual. Impresso aqui, ó, no cantinho inferior esquerdo. Ali todo mundo tem 1 ponto. Okay. Então, mesmo que as coisas deem muito errado hoje à noite, para um de vocês, ou para mim, mesmo que isso aconteça, que seja uma tragédia o jogo, eu ainda consigo fazer 8 habilidades, se eu não tiver mais conhecimento, porque eu tenho 8 cartas do nível 1. Claro, eu estou dando um exemplo bem exagerado, isso não vai acontecer, tá? Nunca aconteceu em 3 anos de desenvolvimento. Todo mundo consegue aumentar o seu conhecimento durante o jogo. Porém, se você passar o mouse aqui, ó, só tem 2 cartas de cada tipo de habilidade. E nós somos 4 jogadores. Então, o Engis, em 4 jogadores, ele é mais apertado. Ele é, mas o zombie me... mas se eu pegar a habilidade do conhecimento e o Mr. Emerson pegar o conhecimento, ninguém mais pega? Não, ninguém mais pega. Porque só tem 2 cartas, mas é assim mesmo. Mas você pega uma e aí a pessoa não pega, e ela pega uma, você também não pega, e assim vai. Não se preocupem com essa situação, tá bom? Algumas habilidades realmente a gente não vai conseguir pegar em detrimento de outras, enfim, ou vice-versa, tá bom? E é isso, gente. Então depois eu falo os detalhes das habilidades, só queria que vocês entendessem a mecânica, como é que você pega a carta. Você só vai falar, ó, eu quero essa carta. Aí você traz ela aqui na mesa e já começa a usá-la imediatamente, se for possível, caso seja possível. O momento de você usar a carta está escrito na carta. Ó, essa que eu peguei, está escrito ali, final do jogo, fim do jogo. Então essa aqui eu não vou usar agora, só vou usar no final do jogo. É a exploração. Mas a maioria você utiliza durante a fase 2. A maioria delas. É a fase das ações, né? Bom, depois eu volto nas habilidades para a gente entender um pouquinho melhor sobre o funcionamento delas. Agora vamos para a última fase, que é a fase 3. Na fase 3, o que o jogador inicial não, a gente vai seguir a ordem de turnos, né? No caso aqui é o verde, o roxo e tal. O que a gente vai fazer então? Vai baixar uma carta na mesa de pontuação. Carta de pontuação, vou ter que abrir aqui, ó. Eu vou usar essas daqui do Eduardo de exemplo. Fazer aqui um take 8. E, bom, tudo bem. Aí abriu ali, para poder explicar para vocês como funcionam essas cartas, né? Então, eu vou pegar 3 delas que são idênticas. O que eu falar para uma vale para as outras. São essas 3 aqui, ó. Elas são exatamente a mesma mecânica. Essas 3 cartas. Então, você vai baixar uma carta na mesa, todo mundo vai ver, você vai pontuar aquela carta e ela vai para o descarte, o seu descarte. E ela não é mais usada. Então, todos nós temos as mesmas cartas. A questão é, quando eu vou usar determinada carta? Em que momento eu vou usar? Como eu vou me preparar para aquilo? Não é? Para tirar o máximo proveito possível da carta, naquele momento que eu escolher usá-la, né? A ideia, esse é o grande barato do jogo, é saber a hora de usar a carta. Saber não, tentar usar na melhor hora possível. Saber usar a gente vai saber, é só a gente perceber qual é o melhor momento, né? Bom, então olha só, mamute, alimento e água. Pegando o exemplo aqui do Eduardo, deixa eu ver, eu vou pegar o alimento, né? Porque ele tem uma savana ali. Aqui não tem o símbolo da fruta? Na carta, tem uma frutinha. Bom, o que o Eduardo vai ganhar? Ele vai ganhar 1 ponto para cada símbolo de fruta, que é o alimento, e mais 1 ponto para cada Neandertal posicionado na fruta, na savana.
Então, nesse exemplo, sem mexer em nada, o Eduardo faria 3 pontos. Porque ele tem um símbolo de fruta, de alimento, e 2 coletores. Perfeito. Digamos. Então, mas aí. Esse é o motivo pelo qual a gente faz o movimento dos meeples. Exatamente, é isso mesmo. Então, nesse caso, veja bem, antes de jogar a carta do alimento, qual seria a atitude mais proveitosa, digamos assim, para o Eduardo? Seria isso aqui, ó. Exatamente, trazê-los aqui. Porque agora, quando ele jogar a carta do alimento, quantos pontos ele vai fazer? 5 pontos. Só que ele fabricou a pedra lascada, tá vendo ali, ó, o objeto pré-histórico? Então ele ganha mais 2, ele faz 7 pontos. Aí, legal. Tá bom? E nesse jogo, 7 pontos é uma boa pontuação, é bastante. Tá? As pontuações vão de 4 a 9. Se você tiver muita habilidade, você vai fazer um 10, um 12, uma única vez no jogo todo. Mas o 7 é muito bom. Tá legal, gente? Eu tô sentindo uma pegada aí, um estilo de estratégia parecido com Pet. Lembra um pouco, Claudinha, lembra um pouquinho, sim. Escolhi exatamente qual era a atividade que a gente ia fazer com o Pet para fazer o máximo de pontos possível naquela rodada. Concordo, lembra um pouquinho, sim. Por que será, né? Mas é isso aí mesmo. Bom, então, olha só, o alimento, eu expliquei, né? Eu usei de exemplo aqui, a mesma coisa é a água e o mamute. A mesma coisa, a mesma mecânica, só muda o quê? O símbolo. No caso do mamute, é o símbolo do mamute que pontua. Ele está no deserto. No caso da água, é o símbolo da gota que está no lago. Então, são essas 3 cartas são mecanicamente iguais. Agora eu vou pegar aqui o abrigo, a carta da caverna. Olha só, suponhamos que alguém, nós temos na mesa alguma caverna? Não, nós não temos uma caverna. Nós vamos usar a nossa imaginação. Vou flipar esse tile. Vamos imaginar, meus amigos, que isso aqui é uma caverna. É esse desenho aqui da carta, tá bom? É uma caverna. E aí o Eduardo, muito sabiamente, colocou aqui os seus 4 Neandertais dentro da caverna, né? Aí ele baixou a carta do abrigo. Quantos pontos ele ganha? Ele ganha 3 pontos pela caverna e mais 1 para cada habitante. Então ele ganha 7 pontos. Tá bom? Se ele tiver o objeto correspondente, ele ganha mais 2. Mais 2, perfeito. Essa daí é simples. Você percebe que é tudo simples, né? Objetos, ó. Objetos é simples também. Basta que você observe quais objetos você fabricou. Ele fabricou 1, 2, 3, 4 objetos. Né? E aí você vai ganhar os pontos que estão na própria carta. São os pontos dos objetos. Cada um tem a sua pontuação. O que vale mais? A jangada e a roda valem mais, né? Se você observar ali. É só você somar. Tá bom? Então, por favor, não confundam a pontuação que está no tabuleiro com a pontuação da carta. O que importa é a pontuação da carta, não é o tabuleiro. Tá bom? Tá. No caso, especificamente desta carta, né? Faltam só 3. A tribo. Muito simples. Ela te dá 1 ponto por Neandertal no seu tabuleiro. Então, o Edu tem 4 peças, ele ganha 4 pontos. Na parte de baixo da carta, o que significa essa iconografia? A pessoa ganha 1 ponto em cima de cada outro jogador que tenha menos meeples do que a pessoa no tabuleiro naquele momento do jogo. Então ele vai olhar que o roxo tem 2, o marrom tem 3 e o verde 1. Ou seja, ele vai ganhar 1 ponto em cima de cada adversário e mais 4 pontos dos meeples laranjas. 7 pontos. Num total de 7. Ficou claro isso, pessoal? Sim, essa mecânica? Sim. Maravilha. Faltam só 2. Agora sim, agora eu vou aqui para baixo, ó, usar a Cláudia. Eu não entendi esse da tribo. É. Você ganha 1 ponto para cada meeple seu no seu tabuleiro. Tudo bem? Cada meeple seu no seu tabuleiro. Se tiver menos que ele vai ganhar. Então ele ganharia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Além dos 4. É isso? Não, ele ganharia você ganha 1 ponto em cima de cada pessoa que tem menos do que você. Tá, 1 ponto por jogador. Ponto por pessoa. É 1 ponto por pessoa. Tá. Entendeu, Cláudio? Então, não é pelos meeples da pessoa, é pela pessoa.
É só pelo jogador adversário, entendi. só isso. Então tá beleza. Então o máximo que você faz ali seria máximo, se ele tiver o meeple adicional, ele poderia fazer um pouco mais, poderia fazer 8. O meeple adicional é esse aqui, o branquinho que está aqui perto da carta de habilidade, né? Tem esse meeple, a possibilidade de você ter um meeple adicional durante o jogo. E quais são, eu não falei, mas isso é importante, quais são os objetos que aumentam a pontuação da tribo, pessoal? A machadinha e a clava, ou tacape, enfim. Tem o mesmo ícone aqui, ó, o mesmo símbolo, tá vendo? O amarelinho. Ó, então, digamos, são as armas, né? Para eles que eles usam para se defender das tribos rivais, né? Eles não eram muito pacíficos, né? Viviam na porrada. Então, é isso aí. Com essas armas eles ganham mais pontos, tá? Os Neandertais, digamos que eles não eram muito gente boa, não, né? Então, Tem que nesse defender. caso, ele faria mais ponto se ele tivesse esses negócios, é isso? Sim, ele faria 2 pontos a mais pela clava e 2 pontos a mais pela machadinha, caso ele tenha fabricado esses objetos. Essa carta é sinistra, É, hein? mas é difícil essa situação, chegar numa... Carta qual é? A tribo, eu voltei na carta da tribo. Okay. Porque eu não tinha falado dos objetos que aumentam a pontuação da tribo. Entendi. Agora, vamos para terrenos iguais, e eu estou aqui no tabuleiro da Cláudia, que é aquela situação que ela levantou no início da explicação. Vamos supor, então, que a Cláudia jogou terrenos iguais. Ela vai olhar o tabuleiro aqui e ela tem 2 florestas. Então ela vai dizer, estou pontuando as florestas. Veja bem, Cláudia, se você tivesse um lago aqui, você não poderia pontuar a floresta e o lago, apenas um ou outro, ok? Você tem que escolher qual que você vai pontuar, se você tivesse mais um lago, né? Muito bem, então o que você ganha? 1 ponto para cada hexágono, mais 1 ponto pela conexão, eles estão adjacentes. A carta, isso está representado na carta pelo pontinho amarelo, é a adjacência. E mais 1 ponto para cada pessoa dentro da floresta, cada meeple na floresta. Então, quantos pontos ela faria nesse exemplo? 5 pontos. Correto? Ela tem 2 florestas adjacentes e 2 habitantes. 5 pontos, tá? E qual é o objeto que melhora esta carta, gente? É a jangada. Observa aqui, ó, o mesmo símbolo. É o símbolo de igual, ok. Exato, Edu, é o símbolo de igual. Legal. Tá? Agora só falta uma. Falta uma só, e aí acabou. Ó, é a carta diferente, né? Terrenos diferentes. Só que essa aqui pontua de forma diferente. Só que eu vou levar aqui para o tabuleiro do Eduardo, que vai ficar melhor para explicar aqui, ó. Esse aqui tá virado. Peraí, tem que flipar esse. Vamos ver o que acontece se eu flipar. Olha que legal. Ele não derruba. Ele não derruba. Joga tudo para cima. Eu achei que ele ia destruir tudo. Bom, ainda bem que eles pensaram nisso. Olha só, então terrenos diferentes, pessoal, você ganha. Na verdade, o seu tabuleiro estava melhor. O meu estava melhor, é verdade. Agora Então vem aqui comigo, turma, no verde, por favor. Ó, eu desci aqui no verde. Ainda bem que a Cláudia me deu essa dica. Ó, eu joguei terrenos diferentes. O que eu vou fazer? Eu tenho, olha, vejam só, eu tenho montanha, eu tenho deserto e tenho savana. Então eu tenho 3 tipos de terrenos. E aí cada terreno habitado, não é cada terreno, perdão, cada tipo que esteja habitado, eu ganho 1 ponto a mais. Então aqui eu estou fazendo 4 pontos, porque eu tenho 3 tipos e um deles está habitado. Perfeito. Se eu tiver 50 trilhões de meeples na montanha, não importa. Eu vou fazer 1 ponto a mais só. Porque ela está habitada. Então não importa quantos meeples você tem no terreno. O ideal, então, nesse caso, seria botar 1 em cada terreno. Exatamente. Aí seria o ideal, seria espalhar os meeples no tabuleiro, nos territórios. Tá? Qual é o objeto que aumenta esta pontuação, gente? É a roda. Olha lá, terrenos diferentes, tá bom? Tem um íconezinho ali na roda. E aí acabaram as cartas de pontuação. Muito bem, nós estamos jogando, legal, 8 rodadas, o jogo acabou. O que vai acontecer? Agora vem comigo aqui, ó. O jogo acabou. Acabou o jogo, 8 rodadas, e agora a gente vai para a pontuação final. A pontuação final, vou começar pelas intempéries, que é a pontuação negativa, depois eu falo da pontuação positiva.
Vocês estão vendo que a Avalanche, eu tô aqui na carta da Avalanche, ela não tá na coluna, acima dela não tem o número 1. Esse número 1, ele não é apenas o primeiro jogador, ele também indica a coluna 1. E qual é a coluna 1? A coluna 1 é a coluna do seu tabuleiro individual, à esquerda. Coluna 1 é a mesma fonte, pode olhar que lá tem o número 1. Legal. O número 2 é a coluna 2, o número 3 é a 3 e o 4 é a 4. Certo? Então, o que o jogo está dizendo pra gente? Está dizendo assim, olha, pessoal, na coluna 1, você tem que ter uma floresta, porque senão você vai sofrer avalanche. Na coluna 2, você tem que ter uma caverna, porque senão você não vai se proteger da era glacial. Na coluna 3, tem a peste, mas se você tiver um ponto de conhecimento, você está numa boa. Na coluna 4, tem o incêndio, mas se você tiver um deserto, não vai pegar fogo no deserto. Bom, se você não se defender, o que você perde? 4 pontos. Ok. Por cada carta. Parece pouco, mas isso é terrível. Gente, agora vem aqui nessas verdes, ó. Essas verdes que estão aqui abaixo, qual é a diferença? Se elas também têm aqui o -4. A diferença é que essas intempéries são individuais, ou seja, eu vou explicá-las, depois eu vou embaralhar e vou entregar uma para cada jogador. E aí você vai colocar na sua mão e não vai mostrar para ninguém qual é a sua intempérie individual, particular. No final do jogo você revela. No final você revela. Se você se defender, maravilha, a gente bate palma. Se você não se defender, perde 4 pontos. É tipo um objetivo que você tem que cumprir. Isso, exatamente. Algo parecido com o Peaky Blinders, inclusive. Parecido. Então, pois é. Então, olha só, maremoto e migração é muito simples. Você simplesmente tem que ter fabricado indicado na carta, ou a jangada ou a roda. Você tem que ter fabricado aquilo. Vulcão e enxame, deixa eu colocar do lado uma da outra. O que elas estão pedindo para você? Que você desenvolva as habilidades específicas que estão na carta. Tem os nomes, inclusive, ali para ficar fácil. Pô, tá vendo? Já, na própria carta já tem o nome da habilidade, tem o desenho da habilidade. Basta que você desenvolva essas duas habilidades. Extinção, que é essa aqui de baixo, tá vendo que aqui tem uma carta de fundo laranja? O que é isso? É o verso da habilidade. É a carta do verso. Então, todas as habilidades que você desenvolveu durante o jogo, a soma do rodapé dessas habilidades tem que chegar em 15 pontos de conhecimento. Sim, é o nível da habilidade. O nível. Tem que chegar em 15. Então, não adianta você ficar só no 1. Se ficar tudo no 1, você não chega no 15. Tá bom? Você vai ter que arriscar um pouco mais. E a caçada, aqui usei uma certa licença poética, porque obviamente caçada não é uma intempérie da natureza, mas foi o nome que a carta pediu. Então, ela entrou no grupo desta forma. Você tem que ter 3 meeples no seu tabuleiro individual, no final do jogo, caçando mamute. 1 em cada coluna. Não precisam ser as colunas que estão mostradas na carta. Podem ser quaisquer colunas do seu tabuleiro individual. Desde que você tenha 3 peças espalhadas ali no tabuleiro, tá bom? Isso é a caçada. Então, eu vou agora misturar, embaralhar isso aqui, e aí vou distribuir uma para cada jogador, e aí boa sorte para todos. Né? A gente tem o jogo todo para a gente se preparar para essa situação, né? Então, vamos lá, vamos embaralhar aqui, e aí eu faço aqui um dia 1, já vai entrar na mão, né? Dia 1 vai entrar na mão de cada um. Tudo parecia tranquilo quando você me mete um negócio desse. Isso, mas aí então, a gente tem que observar. Olha só, olha que louco. Aí a gente tem que observar o que está montando no tabuleiro individual, com as cartas que a gente tem, com as intempéries abertas, com as intempéries fechadas. Rapaz! Evoluir para o Homo sapiens não foi fácil, não. Não foi mesmo, não. É isso aí. Agora, vou falar só as habilidades do nível 1. Depois a gente fala do nível dos próximos níveis. Então, é a última informação. Dá uma subidinha aqui comigo, por favor, nas habilidades. Ó, nível 1 é a linha de cima. Vou começar pela esquerda. Retorno. Se você desenvolver o retorno, na fase 2, você pega um meeple seu do leilão e traz de volta para o seu tabuleiro. Você
pode fazer isso o jogo inteiro, até o fim do jogo. Essa habilidade é bastante interessante, ok? Você vai lá, pega o meeple e traz de volta no seu tabuleiro. Na fase 2. Movimento. Você te permite fazer 2 movimentos com cada peça, o jogo todo, até o fim do jogo. Te dá liberdade de movimentação. Madeira e pedra. Essas habilidades diminuem o custo dos objetos na fabricação. Basta que você veja aqui o desenho do objeto, está na carta. Do lado dele tem a quantidade de recursos que você precisa ter para fabricá-lo. Tá bom? Elas melhoram o custo de fabricação. Recursos. Se você tiver 2 pedras, você tem uma madeira. E se você tiver 2 madeiras, você tem uma pedra. É uma troca, uma conversão. Conhecimento, gente. Aqui é o seguinte. Não tem aqui um 3 igual? Se no seu tabuleiro você tiver, por exemplo, 3 florestas, se você conseguir colocar lá 3 florestas, automaticamente você ganha 1 ponto de conhecimento a mais. Legal. Na hora de você desenvolver novas habilidades durante o jogo. Bom? E o ponto de conhecimento que a gente tem é determinado pelo desenho do homenzinho no nosso tile. Exatamente, Edu, exatamente. É esse Neandertal aqui. Então, você vai adquirir conhecimento através dos hexágonos, né, dos que você vai comprar no leilão, e também tem uma outra maneira de você conseguir conhecimento que eu não falei, mas eu já volto lá. Agora que eu percebi que eu acabei não falando aqui. Destreza e coleta, as últimas 2 aqui do nível 1. A destreza, ela está dizendo assim, ó. Quando você baixar na mesa a carta da água e do alimento, um meeple vai valer 3 pontos na pontuação dessas cartas. Porque ele valeria 1 ponto, mas se você tiver a destreza, um meeple vale 3 pontos. Beleza. E a coleta, quando você usar a carta de pontuação da água e do alimento, as mesmas 2 cartas, quando você usá-las, você consegue transformar todas as pedras em água e todas as águas em comida. Você transforma os símbolos dos hexágonos para efeito de pontuação. Bom, vamos falar aqui, a última informação essa aqui eu não podia ter esquecido, ainda bem que a gente lembrou agora. Tá vendo essa informação aqui no tabuleiro do Eduardo, aqui em cima? Todos têm, claro, lá na parte superior. Sim. Quando você tiver um hexágono de cada tipo no seu tabuleiro, que é a diversidade, você ganha 1 ponto de conhecimento. É isso aí. Tá? Perfeito. Então, é isso. Agora, que a gente tem no início do jogo, a gente usa uma vez só ou a gente pode reutilizá-las? Você usa uma vez só e coloca na sua pilha de descarte. Tá. Então eu já vou pedir para vocês colocarem o seu baralho de pontuação nas mãos, por favor. Já podem colocar nas mãos. Esse que está aqui, né? Do lado. Isso, esse baralhinho aí, exatamente. Você vai ficar com um total de 9 cartas agora nas mãos. Dá uma flipada na carta de ajuda, por favor. Ó, flipa ela e dá uma olhadinha ali. Por que eu vou falar isso agora, se isso aqui é final de jogo? Porque isso já é uma coisa que já influi já desde a primeira rodada. No final do jogo, você ganha 5 pontos para cada maioria de tipo de terreno. Cada maioria de tipo de terreno. Desses 5 tipos aqui. Quem tiver mais daquele tipo, ganha 5 pontos. E quem tiver mais conhecimento, ganha 5 pontos. Tá. Então, olha só, vamos lá. Já vamos combinar desde o início, gente. Viu que o coleguinha tá fazendo? Vai parte pro outro terreno, cara. Não compete, não. Somos 4, cara. São 5 terrenos diferentes. Não precisa ser igual, gente. Uma coisa importante. A última pessoa que ficar na ordem de turnos, na posição 4, será a primeira pessoa a dar um lance na próxima rodada. Importante, isso é importante. Tá? Então, às vezes, você pode, por uma estratégia, colocar o 0 para você ser o último agora, mas você dará o primeiro lance na rodada seguinte. Eu vou botar 2 meeples. Eles voltam pra gente na próxima rodada, certo? No final desta rodada, eles voltam, só no final. Eu vou fazer essa aqui, ó. Vou botar 2 aqui. Sentido horário é o Eduardo. Tá, eu vou botar 3. Tô ousada. Cláudia, você pode colocar 0, 1 ou 4. 0 porque
Sei lá, quero fazer experiência. Experiência, né, Cláudia? Mas tu só tem 8 rodadas, hein, Cláudia, pra fazer isso. Eu coloco um, gente. Então, por isso que eu posso fazer a experiência agora, logo no início. Laranja ganhou. Depois do laranja Boa. jogará o marrom. Depois do marrom jogará o verde. E o último será o roxo. Certo. Quem é o laranja é o Eduardo. Então, Eduardo, você escolhe um hexágono. Eu quero floresta. Floresta. Eu Eu jogar quero a pra montanha. Eu quero a montanha. Então eu vou pegar o deserto. Tá, então me sobrou a savana. Tá, terminamos a fase 1 e agora nós vamos começar a fase 2. Na fase 2, cada jogador faz 3 ações em qualquer ordem. Quem começa é o Eduardo. Perfeito. Ele faz as 3 antes da gente fazer Sim, ele faz as 3, depois já fazer as 3, perfeito. já faz eu as vou 3. mover, vou mover aqui para a pedra. Foi a minha primeira ação, que foi mover. Minha segunda, eu vou fabricar aqui essa pedrinha aqui. Isso. Perfeito? Eu posso fazer mais uma, né? Sim, desenvolver uma habilidade. Eu vou desenvolver essa habilidade aqui, conhecimento. E eu posso, por exemplo, agora desenvolver essa habilidade aqui de conhecimento, né? Porque ela custa 1, né? Exatamente. Ela é de nível 1 e você está no nível 1. Ok, vou pegar ela. Aí eu boto onde? Aqui no meu tabuleiro? Na sua área de jogo. Ela fica, a gente faz uma fileira, né, de cartas. Vou botar aqui no lado. Isso. Aqui. Ela é quando eu tiver 3 iguais. Como é que é? Eu esqueci. Quando você tiver 3 terrenos iguais, do mesmo tipo, não exatamente iguais, do mesmo tipo, né? 3 florestas, por exemplo. Isso. Você ganha um ponto de conhecimento adicional. Ok. Tá. E aí fechou. Agora é o segundo. É o Diogo. Sou eu. Eu tenho 2 pontos de conhecimento, isso quer dizer que eu posso pegar ou uma carta de 1 ou uma carta de 2 ali em cima, né? Exatamente, Diogo. Eu não pego 2 cartas em nenhuma hipótese. Não, a gente nunca pega 2 e nunca pega 2 iguais também. Não pode repetir. Bom. Vou aproveitar para explicar para todos, que o Diogo agora, se ele quiser, ele pode pegar pintura ou plantio do nível 2. Tá. Vejam aqui, amigos, pintura e plantio são iguais. Essas habilidades permitem que você ganhe no final da rodada 1 ponto por caverna, no caso da pintura, e 1 ponto por símbolo de planta, no caso do plantio. Mas não é uma vez só, é o jogo todo. O jogo inteiro, todas as rodadas. Tá bom? É bom, né? Tá. É isso aí. Eu vou pegar essa carta de pedra aqui em cima, que eu vou fazer nessa ordem aqui. Quero pegar essa carta de pedra. Então eu boto ela aqui no meu tabuleiro, né? Isso. E agora o custo para fazer a pedra de pederneira ali de fogo é 1, não é isso? Exatamente. E eu tenho 1 aqui na minha montanha. Correto. Então eu posso fabricar essa pedra aqui, essa ferramenta, certo? Isso, exatamente. Tá. Aí ainda posso mover meus meeples, né? Isso. Mover esse aqui pra cá. Eu vou mover o meu meeple para cá. Esse fica aqui e esse eu trago aqui. Aí eu vou fabricar o objeto da pedra lascada. Aqui. Aí eu vou desenvolver a habilidade. Deixa eu ver qual. Vou desenvolver o retorno, pessoal. Retorno. Você já usa ele agora? Já uso agora. Então, essa era uma dúvida que eu tinha. Mas... pego aqui a minha peça verde e trago de volta. E aí eu aproveito para explicar para vocês o seguinte. Sempre que você traz as peças de volta para o seu tabuleiro individual, você tem que colocar as peças que estão voltando junto com outras peças da mesma tribo. Tá. Eu não posso colocar esse carinha sozinho na montanha, isolado, solitário. Não posso. Vou colocar ele junto com os amigos. Eu coloco ele ali. E é isso. E aí eu acabei. Agora é a Cláudia. Eu vou mover, então. Peraí, cadê meu tabuleiro? Tá aqui. Eu vou mover. Eles podem andar quantas casas eu quiser ou como é que é? Uma casa só. Então, por exemplo, esse que tá aqui não pode vir pra cá. Não, só se você tiver a habilidade do movimento. Então eu posso comprar a habilidade antes e usar? Pode, sim. Cadê? Essa aqui, É a segunda carta, é isso.
Então, eu vou comprar a habilidade do movimento. Deixa eu trazer aqui. Meu Você vai usá-la o jogo todo, tá? Até o fim do jogo. Beleza. E aí, com isso, eu quero trazer todos os meus meeplezinhos para esse... A savana. Isso. E eu tenho uma madeira... Não é isso? Aí, com isso, eu posso comprar esse negócio, fazer esse negócio aqui, né? Esse conhecimento aqui. Vaso. Você pode fabricar o vaso. Isso. Tá bom. Então, eu fiz isso. E aí acabou. Você fez as 3 ações. Sim. Agora é a pontuação. O Eduardo vai baixar na mesa uma carta de pontuação da mão dele e vai pontuar. Ok. A melhor carta que eu tenho aqui pra mim, porque, por exemplo, essas aqui de alimento, água e mamute, eu teria que ter, por exemplo, do alimento, eu teria que ter um meeple num tile de alimento, né? Não necessariamente, mas se ele estiver no mesmo tile, você ganha um ponto a mais. Ah, então, por exemplo, se eu jogar o alimento, eu vou ganhar 1 ponto, porque eu tenho um alimento aqui na mesa. Sim, é isso? sim. Vai ganhar um pontinho mais 2, porque você fabricou o objeto relacionado com a carta. Então eu vou ganhar 3. Exatamente. E 3, gente, é a pontuação mínima. Se você jogasse uma carta e ela te desse menos de 3, mesmo assim você faria 3. Ah, ok. Eu vou jogar o alimento, então. Putz, então eu fiz a jogada errada, hein? Não necessariamente, Cláudia. Não necessariamente. Você pode jogar a carta alimento e fazer 5 pontos. Sim, mas se eu botasse os meeples pra cá e eu tendo feito isso aqui, eu teria feito 7. Sim, como você está aprendendo o jogo, eu não me importo de você voltar. Acho que os meninos também não vão se importar. Não vão se importar. Pode voltar, Cláudia. Está conhecendo o jogo aqui. Exatamente. A gente tá conhecendo. Não, mas assim, eu acho não, que... faça isso. Faça isso. Não. Pode voltar, por favor. pode voltar. Volta pro lago. A gente quer ver os pontos maximizados também. Exato, para todas as possibilidades. Exatamente. Eu não tinha ainda entendido esse negócio, cara. Desculpa aí. Não, eu achei que você ia jogar o alimento da pera. Quando você jogou os seus meeples pra aí, eu achei que você ia jogar o alimento da pera. Mas aí eu entendi que isso aqui não faz diferença eu ter 2, né? Faz diferença, Cláudia. Um ponto a mais. É um ponto a mais, né? E ia te dar o ponto. A savana te dava 2 pontos de manga ali, de pera, né? Isso. Mais 4 meeples. Mais 4 meeples, 6 pontos. Por isso que eu achei que você tinha jogado ali mesmo. Mas aqui me daria mais, porque eu não tinha me tocado que eu... Aí te dá 7, Aí te dá um a mais. Sim. Eu vim aqui por causa disso, mas eu esqueci que a gente tem que fazer esse lado aqui. Esse lado dá pontos também, essas birochinhas aqui embaixo. Gente, é muita coisa pra pessoa que tem TDAH, gente. Não dá, não. Não, tranquilo. Tranquilo. Então, o Eduardo marcou 3 pontinhos pela carta do alimento, correto? Isso aí. Essa carta fica no seu descarte e a gente só vê a carta do topo, tá? A gente sempre vê a carta de cima, a gente não vê todas. Mas a pessoa pode olhar, claro. Agora é o Diogo. Aí vai pontuar. Aqui, né? Então, vamos lá. Isso. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Eu não tenho nada no meu mapa que me dê uma pontuação melhor do que 3 com alimento, com essas coisas todas. Se eu jogar o terreno diferente agora, esses 3, essa configuração do terreno que eu não botei grudado nos outros... Não tem nenhum problema. Você não tem problema, né? Não, você vai fazer um total de 5 pontos. 5 pontos. Então era essa minha dúvida, porque eu acho que é a melhor carta que eu tenho para pontuar nessa rodada. Então eu joguei esse terreno diferente aqui. Aí eu vou botar ele no descarte aqui em cima, né? No seu descarte, isso. E marcou 5 pontos. Marco 5 pontos, tá. Exatamente. Legal. Agora sou eu. Eu vou fazer um início diferente dos meninos. Eu não vou jogar nem terrenos iguais, diferentes, e nem alimento. Eu vou jogar mamute. Eu já sabia que você ia jogar mamute. Então, olha só. Mamute. Aí, quantos pontos eu vou fazer, gente? Eu tenho 2 símbolos de mamute. E 4 caçadores. Então, eu faço 6 pontos. 6 pontos. 6 pontinhos, tá? Perfeito. Agora é a Cláudia. Bom, como vocês me deixaram, eu fui café com leite. Imagina, pô. Tá aqui, eu vou jogar a água. E aí eu faço 7 pontos. 7 pontos e fez mais que todos nós. Isso aí. Perfeito. Vocês deixaram eu Não. A gente, Cláudia, a gente quer ver todo
a potência de pontos do jogo, pô. Corretíssimo. Corretíssimo, muito bom. É isso Mas mesmo. aí, ó, a custo de quê? Você escolheu o último. Né? Você foi o último a escolher, mas pô, tu fez 7 pontos. E agora tu vai ser. Então, isso foi curioso. Aí agora os últimos serão os primeiros. Exato. O disco vai do Diogo para a Cláudia, que foi a última pessoa que jogou. Agora, a gente recolhe do tabuleiro central os meeples. E eles entram, a gente coloca ele no terreno? Não, eles entram onde já tem outros meeples seus. Ah, é verdade. Se você tivesse 4 meeples para voltar e o seu tabuleiro vazio, você poderia colocar os 4 em qualquer lugar, juntos, todos juntos. Botei os 3 na floresta aqui, tá? Agora, perfeito. Agora é a segunda rodada e quem vai dar o primeiro lance é a Cláudia. Isso aí. Vamos ver as peças que vem aí. Ih, boa, hein? Que beleza essa aí. Essa tá boa demais. Caraca, essa tá boa mesmo, hein? Eu tô surpreso. Eu gostei. Deixa eu ver aqui. Porque daqui a pouco vai aparecer o vulcão aí. O vulcão é terrível. Ih, rapaz. Parece bom. Eu só ainda não sei as vantagens, assim, de cada um, mas vamos que vamos. Então eu vou dar um lance, né? Sou eu, né? É você. Então eu vou botar 2. Dessa vez eu não quero ser a última. Eu coloco 0. Eu coloco 1. Eu tenho que colocar. Eu posso colocar então 3 ou 4. Mas não faz muito sentido você botar 4, né? Exatamente. Não precisa. Porque senão você vai minimizar seu ponto aí. Isso. Vai ficar laranja, roxo, marrom e verde. O Eduardo escolhe primeiro. Eu tava achando que eu nem ia conseguir escolher primeiro, mas tá valendo. Vou pegar aqui o deserto. É a Cláudia, né? Desculpa. Cada um escolhe primeiro o terreno, né? Isso. Nessa sequência aqui, Cláudia, da ordem de turnos. Eu vou escolher esse aqui. Isso, você já defendeu da avalanche. Correto. Isso. Ok, gente, peguei o lago e agora é a fase 2 e o Eduardo começa. Perfeito. A minha primeira ação eu vou mover. Tá? Eu vou mover aqui pro deserto. Agora eu vou fazer um desenvolvimento aqui, né? Que é o... Lembrando que você já tem duas... eu já posso pegar um de 2. Exatamente. Eu já posso pegar um de 2. Mas eu vou pegar esse aqui, Esse aqui da pedra é o quê? O custo que diminui? O custo diminui. Isso. Esse é o custo atualizado da peça ali que você vai usar. Ah, perfeito. Eu vou pegar então pedra. Encerrei, tá? Eu fiz só 2 ações. Tá bom. Aí agora sou eu, não é isso? É você. Tá. O Macri, quem tem a pedra ainda precisa pagar 1 para fazer a pedra lascada ali, né? Isso, exatamente. Então, eu posso comprar primeiro isso aqui, esses negócios? Sim, a ordem é livre, você que determina. Eu vou comprar esse aqui. Isso, essa habilidade, Cláudia, ela faz com que você transforme os seus 2 símbolos de madeira numa pedrinha. Isso, exatamente. E aí eu vou querer comprar esse daqui. Isso, você fabricou o objeto da pedra lascada. E aí agora eu movo, certo? Sim, agora você movimenta agora para a savana, né? Imagino que você está planejando pontuar a carta do alimento, não é isso? É o que vai rolar agora, exatamente. Então você tem que trazer os 2 aqui na savana. Sim. Eu tava só olhando se valia a pena eu fazer o outro do terreno. Mas eu acho que não. Acho que daria na mesma, no caso. Entendeu? Mas é isso. Tá, beleza. O que é a resistência ali em cima mesmo? Resistência, nível 3. Você ganha, no final do jogo, 3 pontos para cada vulcão que você possui.
E além disso, você pode, durante o jogo, atravessar o vulcão, porque nós, se não temos essa habilidade, nós não podemos atravessar o vulcão. Entendi. E o fogo do lado? O fogo te dá 3 pontos adicionais quando você usa a pontuação do abrigo e a pontuação do mamute. Ah, tá. Então, na verdade, eu vou pegar primeiro ali o movimento. O movimento me permite que os meeples se movam 2 espaços, não é isso? Sim, é a mesma habilidade da Cláudia. Tá, então vou pegar isso daqui, vai ser minha primeira. Eu esqueci o nome da fase, mas vai ser esse desenvolvimento, né? Isso, você desenvolveu uma habilidade. Desenvolver essa habilidade aqui. Agora eu vou mover os meus meeples. Aí eu posso botar todos eles aqui na savana, certo? Exatamente. Então, vou botar esses dois da floresta pra cá. E mais esse daqui do deserto, caminha 2 para savana também. E agora eu vou desenvolver a minha pedra lascada aqui com esse símbolo de pedra que eu possuo na montanha, certo? Uhum, sim. Então eu vou fazer isso aqui. Pronto. Aí foi, terminei. Legal. Sou eu, vou desenvolver a habilidade da destreza, pessoal. Trouxe aqui a carta. Aí eu vou mover todos os meus meeples para o lago. E eu não vou fabricar objeto, porque eu não consigo a habilidade que eu queria, vocês já pegaram. E aí eu não consigo fabricar objeto. Mas isso é normal, isso acontece. Não é tão simples. Não é tão simples como parece fazer todos os 8 objetos. Terminamos. Difícil. Terminamos a fase 2. Agora a fase 3, o Eduardo pontua uma carta. Eu vou pontuar o terrenos diferentes. Eu faço 5 pontos. Não é isso? 1, 2, 3, 4 pontos. Que eu tenho 4 terrenos diferentes. Eu tenho um meeple no deserto. Então, perfeito. 1, 2, 3, 4, 5. Isso. Cláudia. Perfeito. Bom, eu vou pontuar com o alimento. Aí eu faço 2, 4, 5, 6, é isso? É isso mesmo, 6 pontos. Certo, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diogo. Eu vou pontuar com alimento também. Eu faço 3, 4, 5, 6, não é isso? Sim, isso mesmo. Eu já vou botar aqui no meu descarte aqui. Eu vou dos 5 para o 11. E eu estou pontuando a carta da água. Eu faço 5 pontos só. Não. Peraí, eu tenho a destreza. A destreza, um meeple vale 3. O Zé vale 3. Então, 3 do Zé mais 3 aqui são 6. Mais um ícone, 7. 7 pontos. Arrasou. Aqui é 6. 13, né? Eu não entendi. Cada meeple vale 3? Então... Não. Apenas um, Cláudia. Apenas só um. Um meeple vale 3. Só um. Tá. Só um. Eu ia dizer, pô, tu tem que ganhar muito mais. Tá. E aí acabou. Acabou a rodada, pessoal. Pega os meeples de volta. Certo. E eles têm que entrar onde Já tem meeple. Isso. Então, tá tudo acumulado aqui, caraca. Eu joguei por último, né? Então o disco veio pra mim. Sim. Acabei jogando por último. Acho ruim, não. Ih, tá beleza esse aí, hein, também. Gostei Olha lá o que aconteceu, pessoal. Tá vendo? Caraca. Gente, é o seguinte. Eu dou o primeiro lance, né? Então eu vou oferecer 0. 0. Agora é o Diogo. Sentido horário, agora é o Diogo. Deixa eu pensar aqui. Eu dou 1. Interessante. Então a Cláudia, ela tem que colocar 3. Ela vai ser a primeira. Poxa vida. Gastar 3 é... Gastar 3 é brabo, Cláudia. É brabo. Então você já pode escolher. Se você deseja ali. Tem
Vocês estão vendo que ali tem uma caverna, né? Sim, Sim, então um isso que eu ia abrigo. falar, já que, né? Vocês Querem, insistiram tanto. querem saber quantas cavernas tem no jogo? 3. Tem 4 cavernas. Ah, Ih, tá. rapaz. Teoricamente, uma para cada pessoa, né? Sim. Tinha que ter 3, pô. Alguma tribo tinha que ficar na É, chuva de meteoro, É pô. verdade, é pois é. verdade. O vulcão tem 3. Ah, E todos os outros têm 5 de cada. Bom, Perfeito. agora Mas quem vem cá, olha escolhe? só, Quem essa escolhe é o caverna aqui, Eduardo. ela só Sou eu. ganha, ela te dá ponto por aquela carta, né, de abrigo, não é isso? Exatamente. E ela defende a sua era glacial na Sim, coluna sim, 2. mas assim, você tem que botar os meeples nela, não é isso? Não necessariamente. Mas se você colocar, você ganha mais pontos. Tá, Beleza. entendi. Eu Tá, vou ok. pegar essa floresta aqui. Essa floresta aqui. Diogo. Vou colocar ela aqui, porque eu quero já Eu não sei garantir. se foi uma estratégia muito deixa eu ver boa, o mas... que eu Sei que vou acho que eu vou fazer botar aqui. Eu vou agora. botar aqui. Aqui eu vou ter que ter uma floresta. Deixa eu ver. Vou pegar essa floresta aqui e vamos Ok. Eu me já precaver da avalanche. Peguei a savana. tô. Terminamos a fase 1. Agora é a fase 2, a Cláudia começa. Tá, e aí eu escolho uma cartinha, certo? Não. A carta é a Tanto fase faz. 3. Ah, desculpa, Não, Cláudia. não, Achei que Não, sim, pode escolher a Ah, carta. sim, mas eu vou. você É pode que eu achei que escolher antes, mover antes, você pode escolher a ordem que você vai fazer essas 3 ações. ela falou escolheu a carta, achei que ela tá falando carta de pontuação. Não. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Essa carta de pintura, porque eu já tenho 2. Já tô no nível 2 ali. Essa carta de pintura me daria mais um ponto nesse lance da caverna, não é isso? O jogo todo até o final do jogo, 1 ponto por rodada. Ela Ah, vai esse ponto é enquanto você tiver uma caverna no tabuleiro, né? Então. Se você tiver 2 cavernas, você ganha 2 pontos. Tá, mas olha só, vamos lá. Ah, Caverna aqui, né? No tabuleiro, que você tá falando, de terreno. você já vai. Exato. Já acabou de pegar a caverna, você já tem Não a é, caverna. não é porque ela tá com dúvida na carta do abrigo. Se isso era pra carta do abrigo, mas eu acho que isso aí não, né? Isso aí é Não, pra. essa habilidade não tem nada a ver com a carta do abrigo. Tá, era isso que eu tava querendo saber. Ela tem a ver com a caverna que você acabou de comprar. Tá. Mas Se vem você cá. considerar que a gente está na terceira rodada e você pegar essa carta, Você vai fazer 5 pontos só com essa carta aí até o final do jogo. Exatamente, 5 pontos. Vale muito a 5 pena. pontos até o final do jogo? Não, Sim, sim. É porque você vai fazer 1 ponto por rodada. por rodada. Você ainda tem 5 rodadas pra jogar. Então você vai ter, sim, no final do jogo, você vai acumular 5 pontos com essa carta. Exatamente. Entendi. Mas eu tava pensando numa outra carta, mas. Não, também nada impede que você acumule só 4 pontos pegando essa carta na próxima. Pois é. Tem 2, inclusive, né? As 2 estão lá. É que eu tô pensando em pegar estazinha aqui, ó. A do retorno do Meeple. Então você já faz o retorno imediatamente. Pega um de volta. Essa pra quem deu lance de 3 e 4 é muito É muito boa. Aí, como eu tenho 2 movimentos, aí eu vou fazer tchu-tchu. Perfeito, Cláudia. É isso aí. Agora você pegou o espírito do negócio. Isso, e aí aqui eu posso fazer a compra. E aí eu vou comprar tchu-tchu aqui, ó. Tchu-tchu é ótimo. Exatamente. Tem que estar Você fabricou o arco e flecha. Não é necessário estar adjacente, não. Basta ter os ícones de madeira ou pedra para fabricar. Você não precisa estar no lugar com o Meeple para. Não precisa. Isso, inclusive, tem uma ilustração no manual falando exatamente isso. Pô, aí sim, hein? Aí sim. Então agora sou eu, né? Show, terminei. É você, Edu. Então eu vou. Sabendo disso, eu tenho 2 madeiras, eu vou construir aqui o arco e flecha. Perfeito. Arco e flecha. Essa foi minha primeira ação. Minha segunda, eu vou fazer um desenvolvimento. Eu vou pegar aqui o fogo, porque agora eu tenho 3 de conhecimento, né? Então peguei o fogo. Eu tenho mais mais uma ação. Eu vou fazer só 2. E eu vou construir o arco e flecha.
que são duas madeiras. Para construir o arco e flecha. E agora eu vou pegar uma carta de conhecimento aqui. Não lembro. O fogo, ele aumenta a sua pontuação da carta do mamute e da carta do abrigo em 3 pontos. Então vou pegar o fogo aqui. Vou trazer para minha... Eu tenho 3 Neandertais, então vou trazer ele para minha... Quem pegou outro fogo foi o Edu. O que mesmo? Peguei o fogo. Aumenta a pontuação da carta de pontuação do mamute e do abrigo. Legal. Tá. Então, eu terminei. Sou eu. Eu vou desenvolver a habilidade do plantio, pessoal. Eu estou no nível 2. Aí eu vou movimentar os meus Neandertais para a savana. Todos eles. E agora eu não vou fabricar objetos, porque eu não consigo fabricar. Então eu acabei. Agora é a pontuação. Quem começa é a Cláudia. É uma carta de pontuação. Uma carta de pontuação. Então eu vou pontuar com o abrigo. Sim. Eu ganho 3 pelo abrigo, mais 2 pelos meeples. 5. 5 pontos, certo? 5 pontos, exatamente. Certo. Tá no 13. O seu roxinho tá embaixo do verde. Eu vou tirar o meu, se avança o seu. Peraí. Faz aí. Pode ir. Tá. A gente tava junto aqui. 2, 3, 4, 5. Isso. Agora é o Edu. Eu vou pontuar o mamute, que como eu tenho fogo, o mamute vai valer mais 3, né? A carta vai ser 3 em vez de 1, né? Você aumenta 3 na sua pontuação. Então aqui esse mamute eu tô fazendo quanto? Eu tô fazendo 3 pontos, não é isso? Você tá fazendo 3. Eu Isso. tenho um da carta, mas eu tenho 2 meeples no hexágono do mamute. Então são 3 pontos. E como eu tenho fogo, eu faço mais 3, é isso? É isso. E mais 2 do arco e flecha. Isso. Mais 2 da flecha. Então eu tô fazendo 8 8, é pontos. isso? Isso aí. 8 pontos. Tá indo de 8 a 16 ali. Caramba. Arrasou. Deu certo o que eu pensei. E eu copiei você bonito nessa aí. Diogo vai de mamute também? Vou de mamute também. Olha lá. Falei, acho que eu vou tentar fazer 8 pontos. É isso aí, deu certo. Deu certo. Viu O meu mamute é 1, 2, 3, 4. 5, 6 do arco e flecha e mais 3 do fogo, né? 9. Então, 9, isso aí. Boa. Arrasou. Eu tô com 11, eu vou pro 20. Eu baixei alimento. Eu tenho. O Zé vale 3. Aqui, Cláudia, é só um que vale 3, por causa da destreza. Entendi. Esse carinha vale 3. Os outros meeples valem 1. Certo. Então são 6 pontos, mais 1 da fruta, 7, e 2 da pedra lascada, 9. Isso. Mas eu tenho plantio e 2 plantas, então eu faço mais 2. 11 pontos. 11 pontos. Eu estou com 13, mais 11, 24. Isso aí. 24, eu vou parar aqui. É isso. E aí acabou, gente. Acabou a rodada. Como eu joguei por último, eu continuo com o disco. Isso. E acho que nós já chegamos agora na metade do jogo. Sim. E aí eu pego todo mundo pra cá. Olha lá. Olha o vulcão. Olha o vulcão aí. O vulcão é um espaço ocupado no tabuleiro, né? Sim, intransponível. Para quem não tiver a resistência, né? Sim, se você tiver a habilidade da resistência, além de você poder atravessar, você pode colocar o meeple sobre ele, deixar o meeple em cima do vulcão e ganhar 3 pontos no fim do jogo. Claro, se você tiver 2 vulcões, vai fazer 6 pontos. Entendi. Bom, o meu lance vai ser... Agora veja bem, eu não quero vulcão, então eu não posso colocar 0. Não quer o vulcão? Sei. Eu não quero esse vulcão. Tu tá com a cara de que quer esse vulcão, mano. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 0. Tu não me engana, rapaz. Diogo, você já
já sacou a minha, então eu botei 0 lá. Já joguei o Xingu contigo, o Chaparral contigo, tu não me engana mais. Já me enganou muito. Pois é, cara. Tá vendo? Deixa eu pensar aqui o que eu vou fazer com esse negócio. Eu vou botar 2. Eu vou pagar 2. 2 meeples. Agora vocês podem pagar 3 e 4 se vocês quiserem. Ou 1, né? Eu tô apostando que ninguém quer comprar depois de mim. Eu vou botar 3 aqui. Sou eu agora, né? É você. Apostei em você, ó. Nossa, então... Cláudio, olha que interessante a sua decisão. Ou você coloca 1 ou 4. Vou ficar pobre de vez e vou dar uma garantida na prova. Eu vou botar 4, cara. Eu sabia. Viu, Macro? Eu sabia que eles iam pagar caro. Tá vendo? Eu não falei que em algum momento a gente Bobo fui 4. Eu que paguei 2, pô. Tinha que ter pago 1. É difícil imaginar o que os outros vão fazer, né? Também. Então ficou roxo, laranja, marrom e verde. Cláudia, você escolhe primeiro. Como eu tô numa situação complicada aqui, ó. Lembre-se que você tem um retorno, tá? Então, nesse 4, 1 vai retornar. Por isso que eu apostei 4. Não foi aleatório, não. Eu sei que eu tenho um retorno. Eu tô com uma situação complicada aqui que eu não sei. Acho que eu vou. Eu tenho 3 possibilidades aqui. E eu não sei qual que eu invisto. Porque não tá fácil pra mim, não. Eu não consigo fazer mais nada, cara. Eu tô empacada, faltando item, sabe? Cara. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Se eu pegar esse negócio aqui, eu ganho mais, né? Ganha um ponto a mais. Tá. Então, essa será a minha estratégia. Que sacanagem. Eita! Gastou 3 pra pegar esse abrigo, hein? Foi mal aí, hein? Eu vou pegar o lago aqui, então. Foi mal Sacanagem, aí. Eduardo. Pô, eu queria que tu pegasse o abrigo, cara. Não, pegar o lago tá me dando mais 2 pontos de conhecimento, porque olha só, eu já começo com 1. Já aí, pega lá em cima um de cada, né? Nos tiles eu já tenho mais 1, 2, 3. Então eu vou pra 4 e como eu já tenho 1 de cada, mais 1, 5. Pois cara. Eu vou pegar essa montanha e vou ter que dar 3 pontos pro Macri no final, pô. Mas eu não tenho a resistência ainda. Não, mas no final você vai ganhar 3 pontos. Só se eu tiver a resistência, né? Só se pegar a resistência? Então eu vou pegar a resistência na sua frente, então. Eu não tenho ainda. E o pior é que eu não tenho 3 pontos de conhecimento ainda, eu só tenho 2. Eu tenho a impressão que eu joguei errado, né? Você não devia ter colocado 0. Eu também achei que você poderia ter posto mais aí. Até porque você volta a 1, né? Eu ia pegar a resistência, só que depois que eu dei o lance, eu notei que eu não conseguia chegar na resistência, que eu não tenho 3 de conhecimento. Esse foi meu erro. Fugiu a palavra. Me precipitei. Eu me Fase 2, gente. Aqui não conta como terreno, não, né? Diferente, não, né? Não conta como terreno. Mas você pegou algo que vai te dar pontos, né? Durante todo o jogo. Os pontos, cara, mas... E tirou a caverna de alguém, porque ou eu ou o Diogo, um dos 3 vai ficar sem caverna. O Diogo vai ter que arrumar uma caverna, cara. Eu não sei o que você vai arrumar aí, mas eu tenho que arrumar uma caverna. Agora a ordem das ações é a Cláudia, depois eu, né? Isso. Então vai lá. É inverso ao relógio. Minha pergunta, já que eu tenho esse negócio do retorno, eu não tenho nenhum. Eu posso escolher onde vai entrar meu meeple? Pode. Boa. Pô, uma vantagem. Bueno. E aí é óbvio que eu vou comprar esta carta aqui. E é isso, porque eu não posso comprar mais nada aqui. Tá certo. Eduardo? Vamos lá. Eu vou mover o meu carinha aqui pra montanha, minha primeira ação.
A minha segunda, eu vou construir aqui o vaso. E minha terceira, eu vou comprar a carta de desenvolvimento do sobrevivência, que eu posso ignorar um desses 4 aqui, não é isso? Exatamente. Que eu já não vou conseguir a caverna mesmo. Já ignoro ela. Exatamente. Boa! Já me garanti. Você já está se antecipando a tragédia. Não tem jeito, é tu mesmo. Não tem jeito, bicho. Vai sobreviver, vai dar certo. Vou pegar essa aqui. Vou pegar essa de madeira aqui. Aí eu vou botar a minha pecinha aqui na jangada. Com 3 madeiras. Certo? Vou andar com meus 2 meeples para minha montanha aqui. E é isso, né? Fiz as 3 ações. Tá. Eu estou desenvolvendo a habilidade recursos. Eu tenho conhecimento para desenvolvê-la. E agora eu vou mover os meus meeples. Eu vou Ih, caramba. Esse vem para cá. Esse vem para cá. E esses 2 ficam aqui. Não vai ter muito jeito, não. Eu vou ter que usar essa daqui. Não é isso? Qual carta, Cláudia? Você vai pontuar? Ah, porque eu não mexi, cara. Que merda. Que burra. Não, mas você já não pontuou a carta da água? Não é da água, não. Eu larguei o bicho aqui na... É porque eu surtei, mas deixa quieto. Você deixou o bicho no abrigo, botei na né? caverna. Não sei porque que eu botei na caverna, cara. Eu achei que pra pontuar isso aqui eu tinha que estar na caverna. Não precisa, né? Não, esse é um terreno diferente. Mas ajuda, né? Enfim. É qualquer terreno que ele tivesse diferente ali conectado, caverna ele daria um ponto. A caverna não entra. Não, ela não entra aqui, Cláudia. Ah, mas, mas o meu meeple tem que estar em cima de algum terreno pra usar essa carta? Pra ele, não. Pra usar, não. Mas pra ele pontuar, não, eu sim. sei né? que pra pontuar, sim. Pois é, por isso que eu tô falando. Eu fiz besteira de não ter colocado. Bota ele aí agora. Pode colocar na floresta, Cláudia. Bota... Coloca ele aí. Então você vai pontuar. Eu achei que essa parada tinha que ter pontuado, mas tudo bem. Um ponto para cada tipo de terreno. Você possui 3 tipos e um tipo está habitado. 4 pontos. Mais 2 da pintura, da habilidade pintura. Total 6 pontos. Eduardo. Eu vou pontuar pouco essa aí. Eu vou pontuar água. Eu só faço 3, né? Porque eu tenho um tile de água, mais 2 de bônus aqui. Eu fiz 3 pontos. Então. Exatamente. Eu vou pontuar o terreno igual. Que me dá 3 pontos, né? Mais um do meeple, não é isso? Mais um por meeple. Isso. Então são 3, 4, 5, mais a jangada, 7. Isso. Então eu vou subir 7. Eu tô no 20 e vou pro 27. Você pontuou terrenos iguais, eu vou pontuar terrenos diferentes. Só porque você é do contra. Eu tenho 1 tipo, 2, 3, 4 tipos e 3 tipos habitados. Então são 7 pontos. Só que eu tenho o plantio, mais 2, então são 9 pontos. Boa. Eu tô aqui no 24. Volto a Cláudia aqui. 24 mais 9, 33, né? Isso. 33. Acabamos a rodada. Peguem os meeples de volta. Eu continuo com o disco, né? Porque eu joguei por último. Se eu não estou enganado, agora é a 5ª rodada? Isso. Ah, meus amigos, agora eu não vou errar comigo mesmo. Agora não. Adivinha o que eu vou fazer. Tava tentando pegar aí. Eu não posso, agora eu não posso errar, eu tenho que buscar esse negócio. Tudo. Mas é o meu primeiro 4 na vida, hein, no jogo. Na história desse país. Primeira vez que eu
É a primeira vez que eu vou de 4. Muito bom. Agora é o Diogo. Deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui. Eu vou botar um. Gonçalo mandou lembrar isso aqui. Botei um. Então agora sou eu, né? É você. Uhum. Eu vou de 0. Quase que eu fui. Qualquer um desses aí tá bom pra mim. Quase que eu fui de 0. Quase que eu fui, mas eu falei, não. Qualquer um desses tá bom pra mim. Então ficou verde, roxo, marrom, laranja. Bom, eu confesso para vocês que eu estou na dúvida se eu pego a caverna para defender a era glacial, porque ela é a terceira, só tem mais uma, ou se eu pego esta peça que tem um ponto de conhecimento e eu não estou evoluindo no conhecimento. Que tu tá atrasado na pedra. Exatamente, eu vou pegar esse aqui. Pô, cara. Pagou 4 pela montanha, meu cara. Então, mas ela tem um ponto de conhecimento, eu não estou evoluindo, né, no conhecimento. Sacanagem. Era justo o que eu queria. Vai deixar os coleguinhas sem abrigo, né? Tô vendo você. Eu acho que eu vou fazer essa sacanagem mesmo. Que isso. Tem que garantir os pontinhos, cara. Eu tô muito ruim, não consigo pegar coisa de conhecimento. Que chato. Eu queria pegar esse lago com 2 águas aqui. Pra mim tá bom pegar esse aqui. Queria pegar esse laguinho cara. com 2 águas não deixa, aqui. cara. Aí, pegou o breguete ali, a pessoa não consegue fazer nada. É a primeira vez que eu vejo alguém com 3 cavernas. O nome disso, Claudinha, é ganância. Sacanagem. Bom, eu vou começar a fase 2. Agora eu tenho 3 pontos de conhecimento. 1, 2, 3. Então, eu vou pegar a habilidade resistência para pontuar o meu vulcão no final do jogo, né, Diogo? Isso aí. É uma boa. É isso aí, peguei essa habilidade. Agora eu tenho retorno, gente, então eu vou retornar. Vou retornar para cá, ó. Agora eu vou fabricar, depois de muito tempo sem fabricar nada, eu vou fabricar, eu posso fabricar o vaso, que eu tenho a habilidade recursos, e posso fabricar esse objeto aqui. É as pedras do fogo, eu vou fabricar esse aqui. E não vou mover, vou ficar ali mesmo e acabei. Agora é a Cláudia. Bom, eu vou comprar esse aqui de conhecimento, se você tiver três diferentes, é isso? Não, 3 iguais. É 3 iguais? Porém, não vale para cavernas, tá? Caverna não entra ali. Eu sei que a caverna não vale para nada. Quer dizer, não vale para nada. Vale para o pontinho da minha carta, mas não vale para Vale para pintura. Que carta que eu compro, então? Vou comprar esse aqui, ó. Vou comprar esse aqui, que reduz meu custo para eu poder conseguir fazer alguma coisa, cara. Exatamente. É uma boa. Tá difícil a minha vida aqui. Não tá não. Você vai fazer 3 pontos a cada rodada com 3 cavernas. Tem que fazer de alguma forma, né? Já que eu não consigo conhecimento, minha tribo é burra. Isso vai te dar 12 pontos no jogo. A minha tribo é burra. Não, então, olha só, eu peguei e comprei essa carta. Eu posso, então, o custo diminuir, eu tenho 2 madeiras, eu posso fazer esse tacape, não é isso? Sim. Isso aqui só serve para madeira, né? Só. Tá. E aí eu uso aqui o meu retorno do meu bonequinho. Só me diz uma dúvida aqui. Esse lance do terreno, eu tenho que estar um em cada terreno para contar, não é isso? Depende. Qual terreno você está falando? A carta dos terrenos iguais? Sim, se você vai pontuar a sua floresta, os seus meeples têm que estar na floresta. Sim, mas ele tem que estar um em cada um para pontuar. Não necessariamente, desde que eles estejam na floresta. Qualquer floresta. Qualquer floresta eles vão te dar os pontos dele. Tá. Você vai retornar, você põe ele na floresta. Sim, era isso que eu queria saber. Mas eu queria saber se eu precisava movimentar para botar um em cada aqui. Não é necessário. Não é necessário. Então tá.
Então agora é o Diogo. Oi, Cláudia, posso ir? Vai lá. Então eu vou, primeira coisa, eu vou mover meus meeples para meu lago. Eu vou. Uma ação, mover os 3 é uma ação só, né? Uma só. Cada um tem um movimento. No meu caso, 2 por causa de uma carta específica, mas Perfeito. você pode mover cada um deles. Movi meus meeples para cá. Deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui. Vou pegar essa carta de sobrevivência aqui. Eu tenho 4, eu tenho um terreno de cada tipo e mais 2 no meu tabuleiro. Então vou pegar essa carta de sobrevivência aqui. Nossa, acabou a sobrevivência, não tem mais. Agora Tá vendo, acabou. Marco, o que você faz com as pessoas? Acabou. Se você Agora, tivesse, Cláudia, se você tivesse eu e pelo você. seu abrigo feliz da vida. Eu vou construir. Então, Tá vendo? agora Você eu preciso pegar. você devia alugar seus abrigos, Cláudio. Vocês Aí você querem? ganhava uma renda. É isso aí, vocês querem alugar meu Preciso abrigo? Vou ter que Pronto. pegar a última caverna. Sou eu agora, né? Não é isso? É você. Você não deixa a pessoa É você. avançar, Marco. É você. A pessoa vai se ferrar no Eu final vou- aqui. Eu vou mover todos os Lindamente. meus carinhas aqui pro lago. Essa foi a minha primeira. Minha segunda, eu vou comprar essa aqui, ó, exploração. Custa 5. Eu tenho 5 de conhecimento. Exploração faz o quê? No final do jogo eu ganho 5 pontos se eu tiver 6 terrenos diferentes, ou 8 pontos se eu tiver 7 diferentes. Legal. Não é isso? É exatamente isso. Quando vocês quiserem, eu explico a carta inteligência, que a gente não falou, é a última que falta. Já pode explicar. Vejam só, a inteligência, ela funciona na última rodada do jogo. Na última rodada, só. Você vai ter uma carta de pontuação na mão. É a última que sobrou. É a oitava carta que vai estar na sua mão. O que você faz? Você tira essa carta do jogo, né? Que está na sua mão, a de pontuação que sobrou, você tira ela do jogo. Aí você pega uma das 3 cartas do topo do seu descarte e repete. Reutiliza. Uma das 3 do topo do seu descarte. É isso. Tá? Então vamos lá. A carta que eu vou jogar de pontuação, deixa eu relembrar qual que eu tinha planejado. É essa aqui, ó. Terrenos iguais. Terrenos iguais, eu vou pontuar a minha situação de montanha, onde eu tenho um habitante. Então eu tenho 2 hexágonos, uma adjacência, são 3 pontos, e o habitante 4 pontos. E aí eu tenho o plantio e 2 plantinhas. Então eu faço 6 pontos. Perfeito. 6 pontos, eu estou no 33, eu vou para 39. Agora é a Cláudia que pontua. Eu vou pontuar por terrenos iguais também. Aí são 3 pontos de terreno, não é isso? Sim. Mais 3 meeples são 6, não é isso? Exato. E mais 3 da sua habilidade pintura. Isso. Então são 9. Isso, 9. Então, 24, 33. 5, 6, 7, 8, 9. Agora, Diogo. Eu vou pontuar com a minha água. Eu tenho 2 símbolos de água e 3 neandertais. 5 pontos e mais a cabacinha lá em cima que me dá 2 pontos, 7 pontos. Perfeito. Certo? Legal. Isso aí. Então eu vou pontuar a tribo. 27, 34. Todos nós temos menos do que você, Eduardo. Então você ganhou pontos em cima da gente. Ganhei 7, não é isso? 7 pontos. 7 e mais você tem o tacape ou a machadinha. No momento não. Então são só 7. 7 pontos. Terminamos, o disco vai para o Eduardo. Isso aí. Olha, Eduardo, tua hora de brilhar, cara. É agora. Caraca! Ah, olha aí. Eu vou com 4 logo, direto. Não, pelo amor de Deus. Quero nem saber.
Agora sou eu depois dele, né? Sim, droga. Quero nem ver 4. Então, Direto. Ai, mas eu vou dizer quem é o grande culpado disso, é a Cláudia, que tem 3 cavernas. pois é. Eu vou botar, só de sacanagem, eu vou botar 3, hein? Ai, caramba. Está dando tudo errado. Peraí, deixa eu ver o que eu faço. Que eu tô... sou eu. É você. Meu Deus, então eu não vou ser o primeiro nem o segundo. Se eu colocar 2, eu sou o terceiro, né? Então, em teoria, sim. se eu fizer 2, eu Você sou o sabe que ele terceiro. vai botar 0? Ele já puxou o 0 dele aqui? Não, peraí. Eu vou colocar 0. 0. Pronto. Tá, Cláudia. Cláudia fala demais, cara. Eu tenho que gastar um Neandertalzinho aqui. Nada a ver, hein? Não tem o retorno, né, Diogo? Não tá querendo muito essa caverna, hein? Também tô achando que ele não tá muito assim, não. Como se o Eduardo já falou que ele vai pegar e botou 4 pra pegar a caverna? Mas ele já pegou a resistência ali. E o pior é que não tem nem a sobrevivência mais. Eu tô Pode lascado. ser que eu mude de ideia. Será que foi um Pode ser que eu esteja blefando. É mesmo. Eu botei 4, mas vou pegar montanha pra mim. Então eu vou pegar finalmente isso daqui. Oh, aleluia. Nossa! A longo prazo vai ser melhor aqui. Assim. Olha o que sobrou. Nós fizemos a fase 1, agora seria a fase 2, mas o Eduardo parece que caiu novamente. Caiu. Eu vou fazer o primeiro lance, então. Deixa eu só pensar um pouquinho, gente. Coloquei o 0. Pronto. Diogo. Você é muito chato, Marco. Você é muito chato, muito chato. Eu queria deixar isso registrado. Eu vou botar 1. E aí eu já sou o último aqui. Eu vou botar 2, então. Nossa, vocês querem me fazer gastar, hein? Cláudia, você vai ser a primeira. Cacete. Com 3, você é a primeira jogadora. Poxa vida. Eu não queria gastar. Pode escolher. Mas considere que você tem o retorno. Mas, Cláudia, há uma outra coisa que você precisa considerar. Aqui atrás, na carta da ajuda, no final do jogo, quem tiver a maioria em cada tipo de terreno ganha 5 pontos. Eu pensei nisso também. Eu vou pegar essa floresta e azar. É muito provável que você ganhe a maioria das florestas. Pois é. Eu vou pegar o vulcão, gente. Caramba. E eu vou pegar... eu faço aqui... Peguei o vulcão, gente. Porque... tem a resistência, pontuou com a resistência, né? Eu vou pegar, essa daqui, por tiles diferentes, eu pontuo por exploração. Ele tem a exploração. E o Diogo pegou a savana, pra mim sobrou o deserto. Acho que pra você sobrou o único que não era bom, cara. Sim, eu vou pegar a maioria do deserto, né, Diogo, talvez. Com 3 desertos, tá vendo? Boa. Mas eu confesso, não era isso que eu queria, não. Eu queria o vulcão. Ou a floresta. Acho que a floresta é boa pra você também. Exatamente, um dos dois. Eu queria um dos dois. E aí é isso, gente. Agora a Cláudia começa a fase 2. Só pus ali pra adiantar, tá bom? Não vou virar, não. Vou ter que fazer isso aqui mesmo. Vou resgatar esse meeple. E eu tenho só 3 níveis pra comprar carta. Não! Mas aquela carta já saiu, eu não consigo fazer de jeito nenhum. Caramba. Isso aqui, se eu comprar essa do plantio, eu ganho ponto pelo negócio ali do plantio que eu ganhei agora, né? Sim. Né? Tá. Sim. Então é isso. Então eu vou pegar essa birosca aqui, porque eu não consigo pegar mais nada diferente. Eu comprei... Ninguém quer trocar, não? Alguém quer resistência? Não, eu queria era o plantio mesmo, mas você já levou pra debate. Cláudia, você precisa fabricar agora a jangada. Isso, o que eu vou fazer. Eu vou fabricar a jangada. E aí você vai ganhar 4 pontos do bônus. Grupo de madeira todo preenchido, 4 pontos. Tá. Legal. Bom? Porque eu tenho aqui, sai mais barato, isso. Eu vou avançar para você aqui. 1, 2, 3, 4. Então beleza. Já avancei. Tá, beleza. Agora é o Eduardo. Beleza. Eu vou mover esse meu carinha pra cá. Eu vou fabricar o machadinho aqui, porque como eu tenho a pedra, ele custa 2 pedras pra mim. Então,
Eu fiz o machadinho, foi minha segunda ação. E vou só essa. Vou fazer só essas duas. A clava, né? Aí eu ganho 4 pontos também, né? Eu tenho os 4 aqui de cima. Isso, já ganhei agora. Bom, então sou eu. Eu tenho 4 pontos de conhecimento, considerando a habilidade do conhecimento. Porque eu tenho 3 desertos. 3 desertos é 1, o original 2, e aqui tenho mais 2, são 4. Com 4 eu vou pegar o Neandertal. Esse daqui vem para cá, eu fiz a habilidade, e agora vamos ver se eu consigo fazer um objeto. Eu acho que não. Ah, não. Não consigo, porque eu não tenho os recursos mínimos necessários. E agora a movimentação. Deixa eu ver se eu faço algum movimento ou não faço. Não, gente, eu não vou mover. Pode seguir o jogo. Cláudia, pontuação. Bom, vou fazer essa do mamute. É 1 ponto, mais os 2 carinha, 3. Mais esse aqui, 5. 5, mais... Pintura, 8. 2, 3, 8. Mais o plantio... 9. Ah, foi bem, então, pô. fiz 9 pontos. 9 pontos e pega a ficha 50. Tá. Bota lá no 5 e pega aqui. A Cláudia acha que ela tá indo mal, mas ela não tá indo mal. Também acho que ela tá indo mal, não. Vocês Tá indo não têm mal, noção não. de quantos pontos eu vou perder, cara. Eu vou final do pontuar jogo. aqui o abrigo. Como eu não tenho abrigo, eu faço, né, o mínimo de pontos só, né? 3 pontos, né? Não é isso? É isso, Eduardo. Isso mesmo. Mais 3 do fogo. Ah, é verdade. Olha aí, esqueci. Então vai meter os 6 pontos. Verdade, eu tenho fogo. E eu tenho aqui também a pedra, a pederneira, mas como eu não pontuo esse aqui, né? Na verdade... Na verdade, você faz 5, então, não é isso? Não, é que é assim. Ele jogou a carta do abrigo. Que ter o tile, Você jogou a carta do abrigo. Quando você baixou essa pontuação, qual foi a sua pontuação? Foi esse 2 aqui. Foi esse 2, Foi esse 2 que você pontuou. É só que ele aumentou para 3. Isso, que é o mínimo. É o mínimo. E mais 3 do fogo. Ah, tá. Então você sempre sai de 3. Você nunca sai de menos de 3. Você sempre sai com o mínimo 3, exato. Tá bom. Não importa de onde vem o 3. Foi o que eu entendi. Não, eu achei que por ele ter 2 pontos e mais os 3, eu achei que ele fosse a 5. Como se ele não usasse a pontuação mínima, entendeu? Essa foi por isso que foi a minha dúvida. Bom, posso ir? Eu vou pontuar com a tribo. Eu tenho 4. Só o Maca que tem mais que eu, né? Isso. Você ganha ponto em cima do Edu e da Cláudia. Então eu ganho 4 pontos que eu tenho, mais 2 deles, 2, mais 4 dos meus equipamentos aqui, né? Total, 10. 10 pontos. Então eu vou de 49 para 59. Eu vou te copiar. Eu vou baixar a tribo também. Tá bom? Tá bom, tá. Coincidência, a gente foi de tribo na mesma hora. E aí eu tenho 5, né? Você tem 4, o Edu 2 e a Cláudia 0. Não, a Cláudia 2. Eu faço 5 mais 3, 8, né? 5 meeples mais 3 pessoas, 8. 8 mais 2 do plantio, 10. É isso, 10 pontos. O plantio e a pintura são muito bons, né, cara? Sim. É isso mesmo, 10. Isso. Eu tô no 50. 60. Última rodada, gente. O disco fica comigo, né? Isso. Sim. Pode virar aqui os tiles? Pode virar. Ih, rapaz. Última rodada. E aí tem um vulcão ali. E tem um lago com conhecimento, né, Cláudio? Agora preciso pensar direitinho. Deixa eu ver a pontuação que está na minha mão. Então, gente, a inteligência, se alguém já desenvolveu, é agora que vai usar, nessa rodada. Você vai descartar a pontuação que está na sua mão, a carta, né?
vai repetir uma das 3 do topo da pilha. Tá bom? Do topo da sua pilha de descarte. Uma das 3 de cima. Uma das 3 do topo, de cima, é isso. Se Mas você só tiver se a carta da inteligência, claro. Só se você tiver a habilidade da inteligência, e eu tô vendo que só tem uma lá. Eu tô tentando levar os meeples lá. Tem que levar um por vez. 2 e 3. É isso, gente. 3. Diogo. Sou eu? Sim. O Macri quer o vulcão, vai pegar o... Eu vou botar 4, Eduardo. Então eu vou botar 2, para não ser a última. Aí, Eduardo ficou lá atrás. Tá bom. Como se você não quisesse isso, né? Diogo escolhe primeiro. Então eu vou pegar a montanha aqui, porque aí eu ainda faço a roda. Vou pegar essa Você tá pegando 3 pontos. É, porque eu já perdi ponto, tanto por esse da peste, quanto pro que tá na minha mão. Então, agora ter pego o lago, fazer sabia? ponto de alguma forma. Diogo, fase 2. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Bom, eu vou construir a roda. Aí eu ganho 4 pontos. Então já sobe os 4 pontos? Sim. Pode ir, Marcos. Tá bom. Eu tenho 5 pontos de conhecimento, eu vou desenvolver a exploração. Agora eu tenho retorno, eu vou voltar uma peça verde para cá. Agora eu vou mover, eu preciso mover. Então esse vem para cá, esse vem para cá e esse vem para cá. Cada um foi para um lugar. Depois vocês vão ver por quê. Agora eu posso fabricar um objeto, mas eu não tenho como fabricar. 2 pedras, eu não posso fazer, eu não tenho, já fiz o de madeira. Acabei, pessoal, pode seguir. Cláudio. Então eu vou retornar um meeple. Eu tenho só 3 pontos, então eu só compro qualquer coisa dessa que não vai me servir de nada. E é isso. Bom, eu vou mover um carinha aqui só para dizer que eu não fiz ação nenhuma. Porque eu não tenho como construir nada. Não, agora é a carta de pontuação, né? Tá, então eu vou tirar minha dúvida sobre a pontuação depois, quando for minha vez. Eu devia ter pego o conhecimento que eu pegava a inteligência, mas eu dei mole. Eu vou ter que jogar um abrigo aqui. Eu vou fazer 6 pontos porque eu tenho fogo. E é isso. Não é isso? 6 pontos? Por que 6? Você tem a 2 mais eu tenho 3, fogo 5. aqui, ó. Então. Correto, certo. 3 do mínimo mais 3 do fogo, isso. Isso aí. E aí eu vou andar 2, 4, 6 aqui. Perfeito, é isso aí. A minha carta é a carta objetos, pessoal. E eu realmente não fui bem nesse quesito. Eu tenho aqui 3, mais 1, 4. 4 mais 2 da plantinha, 6. E só, 6 pontos dessa vez. Isso, 6 pontos. Agora sou eu, né? Sim, 6. A única minha carta que sobrou é essa aqui, tribo. Me diz uma coisa, esse teu meeple extra aqui conta como meeple normal? Sim. Então eu só tenho mais do que ele aqui. Então eu só faço um ponto, é isso? Um ponto a mais. Você vai fazer. Você vai fazer 3 mais 1 em cima do Diogo, né? Então 4 pontos. 4 pontos. E você construiu. Desse construiu tua capa também. Disso aqui, 4, 5, 6. Isso. 3 das cavernas, 9. 3 das cavernas, 9. 1 do plantio, 10. 10. Então tá. Ainda foi. Quanto que eu pontuaria aqui desse lago? Terrenos iguais ou diferentes?
Iguais, terrenos iguais. Aqui, lá, você tem 2 e estão adjacentes. São 3 pontos, mais 3 pescadores, 6 pontos. 6 pontos. Isso. Tá, então eu vou usar o inteligência para poder pontuar de novo o objeto. Aí. Certo. Eu descarto esse terreno, né? Só tem um detalhezinho, Edu, que eu tenho que te falar. A carta objetos, isso inclusive está lá no manual, só para vocês saberem. Depois, se vocês quiserem olhar. Tá. Eu não dei essa informação, porque isso é um detalhe mesmo. Quando você reutiliza a carta objetos no final do jogo, você só pode pontuar o grupo de madeira ou o grupo de pedra. Um outro grupo. Por que não pode ser os dois? Porque a gente fez alguns playtests onde a pessoa tinha os dois grupos preenchidos e ela marcava 16 pontos. Entendi. Duas vezes. Isso aí desequilibrava o jogo. Tá, então eu vou pontuar o terreno mesmo que eu ganho 6 pontos. Pronto. Bom, agora, gente, que o jogo acabou, a gente vai fazer a pontuação positiva primeiro e depois a negativa, né? Certo. Então vamos lá. Pontuação positiva, nós vamos começar pelas maiorias de terrenos. Eu vou falando aqui, vocês vão dizendo quantos vocês possuem, né? Florestas, eu tenho 0. Eu tenho 3. Tá, então Cláudia, 5 pontos. Cláudia ganha 5 pontos. Tá. Pode avançar 5 pontos. Lagos, 2. Tá mexendo verde, você. Opa. Foi mal. 1, 2, 3, 4, 5. Isso. Lagos. Lagos. Eu tenho Eu empatei com o Eduardo. Então cada um ganha 2 pontos. Eduardo, eu e você 2 pontos. 1, 2. Peraí, deixa eu arrumar aqui direitinho, senão vai ficar confuso. Desertos. Eu tenho 3. Eu tenho 2. Eu tenho 1. Então eu ganhei 5. Você ganhou. 1, 2, 3, 4, 5. Montanhas. 0. Eu tenho 3. Diogo ganhou 5. Savanas. Eu tenho 2. Savanas, vocês empataram. Cada um ganha 2 pontos. Nós fizemos a maioria dos terrenos, nós vamos fazer a pontuação do conhecimento. Cada um calcula o seu próprio conhecimento, por favor. Eu tenho 4. Eu tenho 5. Eu tenho 3. Então, eu e o Eduardo empatamos 2 pontos cada um. Posso mover. Eduardo pode pegar sua fichinha 50. Isso. Agora, gente, a pontuação da habilidade resistência. Cláudia ganha 3 e eu ganho 3. Cada um ganha 3. 1, 2, 3. Agora, a pontuação da habilidade exploração. Exploração é o quê? Acho que também não tem. Não. Eu tenho, eu ganho Eduardo 5 tem. pontos. Eu tenho 6 terrenos diferentes. 5 pontos para o Eduardo e 5 pontos para mim. Agora, nós vamos para as intempéries. Coluna 1, pessoal. Todos defenderam a avalanche? Eu defendi. Sim. Todo mundo. Acho que só você não. Eu não defendi e não tenho sobrevivência. Perdi 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Perdi 4 pontos. Coluna 2. Todos têm uma caverna? Não, mas eu tenho sobrevivência. Eu não tenho, mas tenho sobrevivência. Então... Ok, é só flipar a carta, ela foi usada. Só defendi uma. Cláudia tá mais do que defendida, né? Super defendida e eu defendi. Coluna 3. Todos têm um ponto de conhecimento na coluna 3? Não. Sim. Coluna 4. Todos têm um deserto. Tenho. Aí volta quanto? Volta 4. Você não tem, 1, 2, 3, 4. Não consegui conhecimento, gente. Foi difícil. Coluna 4. Deserto. Esse eu tenho. Tem. Ok. Agora, baixem na mesa, cada um baixa na mesa, a sua intempérie pessoal, particular. O meu é o maremoto. O meu é o enxame. Eu tinha que ter conhecimento e fogo. O Eduardo defendeu. O Diogo defendeu. Eu defendi, eu tô caçando mamute. Olha lá, por isso que eu espalhei os meeples. 9, 10, 11, 12. Eu não defendi. Aí eu perco 4 pontos. Mais 4 pontos. Foi o que eu imaginei. 1, 2, 3, 4.
Diogo, foi por pouco, hein? Nós dois aqui. Tá vendo? Você percebeu a diferença, Diogo? Se eu tivesse perdido mais uma intempérie, você ganhava. Esses prints eu coleciono e a gente divulga, né, lá no Instagram. Sim. Gente, queria pedir para vocês avaliarem na Ludopédia o jogo, por favor, se vocês puderem. Claro. Tá, isso é bastante importante para a gente.